Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos aqui em Gênesis. E hoje vamos ver um pouco mais sobre esse relacionamento, esse chamado de Abraão. Falaremos como Deus anima Abraão nessa jornada hoje. E nosso foco do estudo hoje será especificamente Gênesis, capítulo de número 15. Queria convidá-los então para ler Gênesis capítulo de número 15, a partir do versículo de número 1, junto comigo. Nós temos o seguinte no texto: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduziu-o afora e disse: Olhe para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso foi-lhe imputado justiça. Somente até aqui por enquanto. Daqui a pouco leremos o resto do capítulo, as demais partes, mas vamos refletir um pouco sobre o que está acontecendo aqui. Desde o capítulo 12, então, onde nós vimos o primeiro chamado de Abrão, Deus está agora se relacionando com Abrão, está agora fazendo com que, por meio de Abrão, aquela promessa dele, e nesses estudos de Gênesis é importante que a gente não perca isso de perspectiva, aquela promessa que Deus fez, não a Abraão, mas a promessa que Deus fez desde o início, lá para Eva, após a queda, que do ventre da mulher nasceria, da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, desde aquele tempo, Deus está movendo, agindo na história para que essa sua promessa, para que essa sua profecia fosse cumprida. O que nós temos aqui agora, então, é depois de um certo tempo, já Deus se relacionando com Abrão, já Deus falando com ele, Deus agora reanimando, trazendo um ânimo para Abrão quanto a essa promessa. E Abrão agora chega aqui, e eu queria compartilhar isso com vocês, com alguns questionamentos, com algumas dúvidas, querendo compreender mais de Deus, como se realizaria essas coisas, querendo saber mais do Senhor, como essas coisas iriam se concretizar na sua vida e como Deus realizaria essa promessa. Voltamos então a tudo que está sendo dito aqui nos versículos de número 1. Olha só, depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temais. Meus irmãos, eu queria voltar a tocar no assunto muito interessante. Será que o homem de fé, o exemplo da fé que nós temos em Abraão, como nós já dissemos nos estudos anteriores, que é alguém que aparece na galeria da fé de Hebreus capítulo 11, será que esse homem algumas vezes foi movido pelo medo? Nós percebemos que sim. Nós percebemos que Deus escolhe homens que muitas vezes pode ter algum tipo de temor em seu coração. E é justamente no relacionamento que nós vamos construindo com Deus durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada com o Senhor, que esses medos que nós podemos ter vão indo embora. Porque a partir do momento que nós nos colocamos na condição de ouvir e nos aprofundar na palavra de Deus, nas promessas que Deus tem feito para nós, nós vamos perdendo e deixando para trás todo o medo. Olha só que coisa interessante. É justamente isso que nós temos aqui. O que o Senhor fala para Abraão, com certeza vai ser baseado naquilo que Deus estava vendo no coração dele. Por que então o Senhor diria a esse homem: não tenhas medo?
Talvez Deus, certamente, tinha percebido alguma angústia, alguma inquietação, alguma dúvida no coração desse homem. E Deus então vai até ele e começa a reanimá-lo para que ele venha conseguir continuar nessa caminhada, continuar sendo aquele que recebe essa promessa do Senhor. Olha só que coisas interessantes acontecem ainda aqui nesse texto. O versículo de número 2, após o Senhor mais uma vez dizer: não tenha medos, e dizer: eu sou teu escudo, e teu galardão será sobre modo grande. Olha só como é que Abraão responde a essa palavra de Deus. Versículo de número 2, respondeu Abraão ao Senhor: que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Nós não sabemos aqui com precisão se esse Eliezer já era alguém que fazia parte da família como herdeiro ali de Abraão, já explico isso rapidamente, ou se esse Eliezer era alguém que Abraão via como uma possibilidade de fazer de si alguma espécie de herdeiro para dar continuidade à sua descendência. Vamos entender um pouquinho o contexto. Naqueles tempos, se um senhor ele não tivesse filhos, ele poderia adotar um filho ou de um servo ou de um escravo, para que este, sendo adotado, passasse agora a ter legalmente direito a toda a herança daquele homem. O que acontece aqui? Dentro dessa cultura, nós começamos a perceber algumas coisas que são narradas na Bíblia. Por exemplo, o que Sara incentiva Abraão a fazer depois, até o filho Ismael com Agar, sua serva. Por que ela trouxe aquela proposta para Abraão, como veremos mais tarde? Porque se um homem não tinha filhos, e ele quisesse fazer com que fosse continuada a sua descendência, ele poderia então adotar um filho de uma serva ou de uma escrava, ou então ele poderia ter filho com a escrava de sua esposa. Lembrando que, mais uma vez, naquela cultura, se uma mulher tinha uma serva que fazia parte ali da casa, que servia a ela, as filhas daquela serva também seriam como servas da sua senhora, com filhas da sua senhora. Então, dentro deste contexto, Ismael seria, por natureza, nesta realidade, segundo a cultura em que eles estavam inserindo ali, também herdeiro de Abraão. Então perceba, Abraão até o momento estava sem filhos. Até o momento ele não sabia de como Deus iria realizar. Então ele questiona: Deus, será por meio então de Eliezer? Será por meio deste homem que o Senhor vai estar fazendo com que a profecia se cumpra em minha vida? Percebe que Abraão então está sendo movido naqueles momentos por dúvidas. Movido naqueles momentos por incerteza. Não era necessariamente uma certeza do chamado que ele tinha. Não era necessariamente uma incerteza de que Deus iria cumprir. A pergunta aqui é como? Como Deus vai realizar essas coisas na vida de Abraão? O que Abraão, esse pai da fé, nos ensina? Meus irmãos, nós que estamos caminhando no Senhor, devemos ter o desejo, a curiosidade, o anseio por nos aprofundar mais na palavra de Deus e conhecer mais dela. Nós devemos querer realmente conhecer mais daquilo que o Senhor Deus tem prometido para nós. Conhecer mais sobre a vida eterna. Conhecer mais sobre a ressurreição dos mortos. Conhecer mais sobre a ressurreição de Cristo. Conhecer mais sobre nosso corpo sendo transformado na incorruptibilidade. Conhecer mais a respeito do agir do Espírito Santo em nossas vidas. Conhecer mais sobre como nós podemos alcançar essa verdadeira varonilidade, conhecer mais como podemos, com o Senhor, ter forças para vencer os pecados. São diversas questões que devem fazer parte do desejo do cristão, de perceber essas coisas, de querer conhecer mais essas coisas. E aqui está uma lição que o Pai da fé, mais uma vez, vai nos dar. Será que nós temos feito com que arda em nosso coração como serão essas coisas?
como essas coisas podem se acrescentar em nossas vidas, devemos ser desejosos de conhecer mais das profecias do Senhor para a nossa vida. Vamos continuar com o texto. Disse mais a Abraão: a mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não serás esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado em ti, este é o seu herdeiro. O Senhor então explica para ele como é que será que acontecerá o cumprimento dessa promessa. Como essa promessa vai realmente se concretizar na vida dele. Abraão, é da tua semente. Abraão, é da tua descendência que virá esse herdeiro. Perceba que nós estamos aqui traçando aquela linha da história da redenção, mais uma vez vivo o Senhor garantindo que Ele vai cumprir a promessa. E agora, quem foi o convidado, o eleito para participar dessa história, por meio de quem virá o Cristo? É Abraão. E Deus está falando com ele, fortalecendo a esperança dele. Abraão, não temas, eu vou realizar em sua vida isso. Eu vou fazer com que a minha promessa seja cumprida e realizada para que toda a terra seja abençoada. Eu vou cumprir com isso, por meio da sua descendência. E olha como o Senhor decide então dialogar com Abraão. Olha só o clímax da fé deste homem. Olha só o que vai ser dito no versículo de número 5. Então, conduziu-a afora e disse: olhe para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E disse: será assim a sua posteridade. Versículo 6 se refere aqui então a Abraão. Ele creu e isso foi-lhe imputado para justiça. Versículos 5 e 6. É uma palavra muito interessante aqui, que neste momento, quando então Abraão escuta realmente a voz do Senhor, ele crê. E aqui nós temos nesse texto uma das primeiras referências na qual a gente defende a doutrina da justificação pela fé. Olha só o que é dito nesse texto aqui. Versículo de número 6. Ele creu no Senhor e isso foi-lhe imputado justiça. Que coisa maravilhosa. Esse crer aqui, no seu original, se refere assim, não só a acreditar, mas acreditar de forma concreta e incorruptível, duradoura, acreditar e crer de uma forma confiante e inabalável. Essa é a ideia do creu aqui. Foi assim que Abraão passou a crer na promessa do Senhor. Foi assim que Abraão passou a crer realmente naquilo que o Senhor estava dizendo. Ele, por meio de uma visão, por meio de um oráculo, é levado para fora, onde Deus está se comunicando com ele. O próprio Senhor fala: olhe para essas estrelas e veja. Veja, Abraão, quanto será grande a sua descendência. O Senhor tão somente está dizendo: confia em minha palavra, confia no que eu vou realizar por meio da sua vida. Apenas creia. E o que nós vemos aqui neste pai da fé, que ele creu dessa forma inabalável, creu na palavra do Senhor. Agora veja que o Senhor vai acrescentar detalhes a essa promessa. Veja que o Senhor vai fazer com que Abraão venha poder conhecer um pouco mais de detalhes. Deus se relaciona de uma forma estreita com um amigo, com Abraão, e revela coisas futuras, revela acontecimentos próximos, acontecimentos que virão posteriormente. Versículo 7, leia comigo. Disse mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te herança da terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio
e lhes pôs em ordem as metades, umas de frente às outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Nós vamos ver aqui que mais uma vez Abraão questiona ao Senhor. E olha só, Abraão pede ao Senhor uma garantia, vamos dizer assim, uma garantia pactual, uma garantia contratual, algo que ele possa carregar consigo como materialização daquilo que lhe foi prometido pelo Senhor. E nós vemos aqui algo que acontece que é surpreendente. O Senhor combina com Abraão, convida Abraão para fazer ali o que era conhecido, como nós vemos também em Jeremias, um ritual de aliança, um ritual pactual. Vamos ver aqui um pouco mais os versículos 12 em diante. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o atormentaram. Então lhes foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em deitosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou por entre aqueles pedaços. Olha que coisas interessantes acontecem aqui, para que a gente compreenda mais como Deus estreita esse relacionamento com Abraão. O que nós estamos vendo aqui é um momento onde Deus insere detalhes após reanimar a fé de Abraão. E fala: olha, Abraão, você está querendo que eu venha lhe dar uma garantia sobre isso. Faça o seguinte: vamos fazer uma aliança aqui, vamos fazer um pacto, vamos fazer um contrato aqui sobre como eu vou garantir para você que essas coisas serão realizadas. O que é que está acontecendo aqui? Nesse período, alguns contratos eram feitos na época, naquela cultura, onde se sacrificava animais e partia esses animais ao meio. E colocava as bandas dos animais, um para cada lado. E o sangue daqueles animais começava a correr. Quando o sangue daqueles animais estavam ali corridos, os animais partidos e uma banda para cada lado, as pessoas que faziam parte daquele contrato, as partes daquela aliança, passavam pelo meio daqueles animais mortos. Seria como se ele dissesse: olha, assim como aconteceu com esses animais, se eu não cumprir com a minha parte do contrato, acontecerá assim comigo também. Ou seja, ele estava dizendo: olha, eu estou garantindo a minha palavra, que em nosso contrato aqui, eu vou cumprir com a minha parte. Eu cumprirei com a minha parte. Mas se eu quebrar a minha parte na aliança, se eu quebrar a minha parte nesse nosso contrato, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Ou seja, que eu seja morto. É assim que Deus convida Abraão para ter certeza desse voto dentro da sua cultura. Só que veja, perceba que de repente Abraão cai em um sono rodeado por densas trevas, e naquele sono, naquele sonho, ele começa a ver o Senhor falando com ele algo mais sobre como ele terá posse daquela terra. O Senhor vai dizer então que a sua descendência será escravizada durante algum tempo, se referindo à escravidão do Egito. E esse tempo será um tempo necessário para que, como diz aqui o texto, se cumpra
se torne, chegue à medida da iniquidade dos amorreus, que ainda são os povos que habitavam naquela terra. Então Deus ainda estava preparando o tempo para que aquele povo, aqueles amorreus fossem julgados. Mas enquanto isso, o povo deveria passar por um tempo como escravos ali no Egito. Isso é apresentado para Abraão. Só que, quando Abraão desperta desse sono, quando Abraão volta em si, o que acontece é que não é Abraão que passa pelo meio daqueles animais mortos, com as suas bandas colocadas uma de frente para a outra. O que passa ali é uma espécie de teofania, é uma espécie de manifestação divina. Veja só o versículo 17. E sucedeu que, pôs o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. É como o Senhor estivesse falando para Abraão: Abraão, ainda que você não cumpra com a sua parte, eu estou garantindo, eu vou cumprir com a minha parte. E que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, para que seja cumprida a minha promessa, que por meio de ti, todas as nações da terra serão abençoadas. Por meio de tua promessa, todas as nações da terra serão abençoadas. Vamos entender a realização e a concretização dessa aliança feita com Abraão e com nosso Senhor? O que nós conhecemos da história é que a humanidade, todos os homens, eles pecaram, eles se afastaram de Deus. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os homens, descendentes mesmo do próprio Abraão, se desvincularam, se afastaram desse voto, desse compromisso que foram feitos aqui. Mas quem é que garantiu que fosse cumprido essa aliança? Quem é que garantiu que fosse cumprida essa promessa? Quem é que garantiu que por meio de Abraão, por meio da sua descendência, aliás, por meio de seu descendente, todas as nações da terra viessem ser abençoadas? Quem garantiu foi o próprio Deus. E quem garantiu foi o próprio Deus, Ele mesmo morrendo na cruz. Por meio de Jesus Cristo, se cumpre isso que foi dito aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo, como aqueles animais cortados ao meio, que foram mortos e derramaram seu sangue, Cristo foi aquele que, como um cordeiro, promessa feita, e nós vimos em Isaías, promessa feita em Gênesis, promessa sendo feita em todas as Escrituras, Deus enviou seu Filho. Seu Filho foi morto, então, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. E por meio da sua igreja, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, todas as nações da terra serão abençoadas. Leiam comigo o último texto para concluirmos esse estudo de Gênesis 15 e perceber como isso se cumpre. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. O Senhor Deus, então, após os homens não cumprirem com sua parte no trato, Ele cumpre, fazendo com que seu Filho possa morrer no madeiro. Por meio do sangue derramado do seu Filho, nós podemos novamente estarmos retornando para a presença de Deus. E é aqui, como por meio dele, por meio desse sacrifício que é cumprido, que por meio da descendência de Abraão, do descendente de Abraão, todas as nações da terra sejam abençoadas. Atos capítulo 1, versículo 8, o que o Senhor diz para nós que fazemos parte da igreja de Cristo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha que maravilha. Mais uma vez, podemos hoje perceber o Senhor, desde lá de Eva,
desde a queda do homem, fazendo com que seja garantida a sua promessa, de que por meio da descendência da mulher, virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Foi-nos dado Cristo, o nosso Redentor, e hoje nós podemos nos alegrar, sabendo que Deus, quem garantiu, cumpriu, e que nossa herança também está guardada lá nos céus. Que esse estudo venha a ser uma bênção para a sua vida. Nos encontramos no próximo estudo. Deus abençoe.